Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Dicas e Truques para a Certificação MCSA do Windows Server 2012. Neste vídeo falaremos sobre o exame 70411. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor técnico, e irei guiar vocês pelos principais tópicos cobrados pelo exame. Procurarei direcioná-los para que possam se preparar da melhor maneira possível para o exame de certificação. É bastante recomendado que antes de assistir esse vídeo, você já tenha feito o curso 24411. Isso facilitará bastante o seu entendimento com relação ao conteúdo que deve ser analisado para a prova. Neste vídeo, darei algumas dicas sobre o exame e falaremos um pouquinho sobre o conteúdo cobrado na prova. Uma dica importante, pessoal, para fazer o exame é: esteja relaxado, chegue com certa antecedência e evite estresse durante o seu tempo de avaliação. Descanse bem antes, isso vai te ajudar bastante. O exame é composto de perguntas no geral de processo de eliminação. São perguntas de múltipla escolha, onde você no geral tem uma alternativa ou, dependendo da questão, até mais de uma alternativa correta. No momento de dificuldade, o recomendado é que você faça uma marcação para revisão dessa questão. Você pode rever a questão ao final do exame. Quando você encerrar a última questão, você terá a opção de rever as questões marcadas ou finalizar o exame. Você não é obrigado a responder logo de cara para essa questão. De repente é interessante você até marcar aquelas questões que você tenha dúvida, e isso vai fazer com que você ganhe tempo no final e evite estresse de decorrer para acabar com o conteúdo. O curso 20 ou 24411, Administrando o Windows Server 2012, é uma boa recomendação para você se preparar com o conteúdo de forma adequada para a prova. De qualquer forma, vale lembrar que nenhuma prova Microsoft exige que você faça o treinamento antes para depois fazer o exame. Outra recomendação bastante interessante é o Microsoft Virtual Academy. Lá você encontra uma série de vídeos preparatórios para o exame 70411, onde nós fazemos a demonstração técnica sobre todos os produtos, como o WDS, as configurações de VPN, configuração de criptografia. Então recomendo que após esse vídeo você ainda assista também os vídeos técnicos do Microsoft Virtual Academy. Como eu costumo dizer, não existe prova difícil, existem provas mal estudadas. Isso é um ponto importante que a gente tem que levar em conta quando se prepara para a prova. Então, vamos avaliar o conteúdo que será cobrado durante o exame. O que você encontrará na prova? Na prova 411, você vai encontrar questões falando sobre servidores de gerenciamento de imagem, WDS. Então, é importante você conhecer sobre implementação e gerenciamento de imagens. Você vai encontrar informações sobre a parte de gestão de atualização de serviços, WSUS, e monitoramento de Domain Controller, servidores. Também é importante conhecer sobre a parte de gerenciamento de arquivos e impressão. Nós falaremos sobre DFS, vocês vão ver um pouquinho sobre FSRM, criptografia de discos, arquivos e política de auditoria. Nessa prova ainda será cobrado também a gestão de serviços de rede, como DNS, roteamento e VPN e Direct Access. Falaremos sobre RAIDs, o Network Policy Server, falaremos sobre configurações de políticas de rede e NAP. Haverão questões também falando sobre gerenciamento de Active Directory, como configuração de autenticação, configuração de controladores de domínio, como que se mantém um Active Directory funcionando, questões de backups e diretivas de senha e contas. Vocês também vão encontrar questões falando sobre GPOs, é um ponto bastante importante da prova. Vamos falar de processamentos, políticas, preference. Então é importante estar antenado com todo esse conteúdo, pessoal. O que você não encontrará na prova? Basicamente, a prova não tratará de configurações básicas de TCP/IP, não vai falar de PAN, nem de diferenças entre versões de servidores, DAC, cluster, NLB e configurações de relações de confiança e configurações avançadas do Active Directory. Isso fica para o curso 412 e alguns desses tópicos já foram cobrados no 410 também. Então essas questões não devem ser preocupadas neste momento. Vamos detalhar um pouco mais, pessoal, sobre essas questões.
A central administrativa do Active Directory é uma ferramenta muito importante que foi lançada no final do 2008 R2, né, na última fase do 2008 R2. E no 2012 ela passa a ser uma ferramenta estrategicamente muito importante para trabalhar com uma série de recursos. Então é muito importante que vocês conheçam essa ferramenta e que a utilizem bem, pois a prova poderá fazer muitas questões baseadas nesta ferramenta especificamente. É nela que você, por exemplo, configura a lixeira do Windows, você pode fazer operações muito mais simplificadas também, então é interessante que vocês tenham cuidado de conhecer bem essa ferramenta. Durante a prova, um assunto que provavelmente vai ser abordado lá como tema das questões é sobre o Windows Deployment Service, ou WDS. Essa é a nova versão do servidor de instalação remota do Windows, é o antigo RIS, que já está disponível também desde o 2008 R2. E basicamente a função dele é fazer a gestão de imagens e implantação do sistema operacional. Com ele você pode gerar imagens que depois poderão ser replicadas para outras máquinas. É importante na prova, pessoal, lembrar dos pré-requisitos básicos, né? Lembre-se, o WDS ele pode ser integrado ao domínio ou ele pode estar no formato autônomo. O WDS, quando integrado ao domínio, vai precisar do AD, do ADDS, vai precisar de um servidor DHCP, de um DNS e de volume NTFS. É necessário ser membro do grupo de administradores local no servidor onde você vai instalar o serviço e ser um usuário do domínio para inicializar esse serviço. No caso do WDS autônomo, eu não preciso do ADDS, eu preciso do DHCP, preciso do DNS e do volume NTFS. E eu preciso ser membro do grupo de administradores local no servidor onde ele vai instalar, né, onde você vai instalar o serviço. Então, para a prova é muito comum ele perguntar de pré-requisitos de instalações, então lembrem bem disso, pessoal. Outra coisa importante, você tem como instalar, né, o servidor de transporte apenas, né, o transport, né, do WDS. O único requisito que você precisa ter neste caso é que você seja um membro do grupo de administradores local no servidor onde será instalado mesmo para poder instalar. Então não esqueçam disso. Uma outra questão bastante importante, pessoal, durante a instalação e gerenciamento do WDS é a gestão das imagens. O WDS basicamente ele permite duas categorias principais de imagem, o que a gente chama de imagem de boot e a imagem de instalação. As imagens de boot são utilizadas para inicializar o computador que vai utilizar o WDS. Essas imagens podem ser de dois tipos. Uma imagem de captura, que é um tipo de imagem de inicialização que você utiliza para um computador cliente, né, que você quer capturar o sistema operacional e transformar isso num arquivo WIN. A imagem descoberta ela é usada em computadores que não possuem suporte a PXE. Então você vai inicializar o computador com essa imagem e em seguida selecionar o sistema operacional que você deseja instalar. No geral, essa imagem descoberta você vai gerar num pendrive ou num disco, né, que você vai usar para botar o computador em questão. A imagem de instalação é a imagem usada para você instalar o sistema operacional. É a imagem do sistema operacional que você implanta no computador cliente. Então, pensando em WDS, é muito importante que vocês conheçam sobre essas ferramentas, estudem, né, os módulos de WDS, lá o módulo WDS, para não ter dificuldade. Um outro assunto bastante abordado também na prova ainda é o DNS. Neste módulo, pessoal, no módulo 411, o DNS vai tratar da parte de configuração de registros e algumas configurações um pouco mais avançadas. Então, é muito bom dar uma olhada, uma revisada no módulo 2, tá? Conheça os tipos de encaminhamentos que você pode fazer com DNS, né? Mas não se preocupe aqui com DNSSEC, isso vai ficar para a prova 412. É importante conhecer os tipos de zonas e quando posso integrá-las ao Active Directory. Lembre-se que a única zona que pode integrar no Active Directory são as zonas primárias. Zonas secundárias não se integram. Outro requisito importante para integrar a zona ao Active Directory é que o seu servidor DNS seja também o domain controller da rede. Caso contrário, você não conseguirá integrar essa zona. Uma novidade do 2012
que provavelmente será cobrado na prova, pessoal, é a questão da possibilidade de clonar um domain controller, né, e virtualizar esse serviço. Então é importante lembrar dos passos principais, né, e principalmente do nome do arquivo que é gerado durante a preparação do servidor e do grupo, né, DC clonáveis. Então lembrem-se que você tem que associar o domain controller que será clonado ao grupo DC clonáveis, e depois disso gerar o arquivo, né, dccloneconfig.xml, onde estarão informadas todas as configurações principais do arquivo, né, do servidor que vai ser clonado posteriormente. Você cria o arquivo, armazena ele no local dentro de um banco de dados do ADDS, né, coloca o VDC offline, ou seja, o seu domain controller virtual offline, e exporta ele. Depois você cria uma nova máquina virtual, importando o VDC que você exportou anteriormente. Então é importante lembrar dessa questão. Pensando no clone DC, então, lembre-se que vocês têm que tornar o domain controller clonável, né? Você vai adicionar ele ao grupo Clonable Domain Controllers. Tem que executar no PowerShell o comando get addc cloning excluded application list para verificar se existe alguma aplicação que não é compatível com o processo. Depois disso, você vai fornecer informações sobre as novas configurações, né, que o microclonado irá receber através do comando new addc clone config file. E é importante que as FSMOs não estejam hospedadas nesse servidor também. Se elas estiverem, você deve mover essas FSMOs para outro servidor. Então não esqueçam dessa questão, que é bastante importante aí durante a configuração do servidor. Bem, pensando em contas e serviços do Active Directory, é necessário que você entenda onde utilizar esse tipo de conta e principalmente lembrar que as contas de serviço ficam armazenadas no Container Managed Service Accounts dentro do domínio. Lembre dos comandos de criação e configuração: add kds rootkey, new add service account, add add computer service account, get add service account, install add service account. Então não esqueçam desses comandos quando estiverem estudando aí para a prova sobre a parte de contas de serviço. Então lembre-se bem deste conteúdo especificamente. Conhecimento sobre GPOs e senhas, pessoal, configurações de senhas é uma questão muito importante também abordada na prova. Então, neste módulo de GPO, vocês têm que conhecer bem a implantação e administração dos objetos. É importante, né, avaliar a questão de escopo e processamento das políticas. Lembre do escopo de computador, escopo de usuário, a sequência de processamento. Primeiro aplica GPO local, depois aplica GPO de domínio, depois as de OU, né? Então lembre-se, né, local, site, domínio, OU, né? Então lembre-se dessa sequência, né? É bom dar uma revisada na parte de filtros WMI. E também controles de link lento, loopback, que são abordados na prova e que são importantes. Para a parte de solução do problema, é bom lembrar do GP Update e do GP Result. E também dar uma revisada no GPSI, né, no Group Policy Software Installation. Principalmente lembrar da questão de publicação versus atribuição, né? Lembre-se que publicação, você deixa o software disponível lá no painel de controle para você depois instalar. Enquanto a atribuição, você configura para que o software já seja distribuído direto no momento em que o usuário estiver logando, no momento em que o computador estiver inicializando. É muito importante lembrar que publicação só está disponível no escopo de usuário. Não é possível publicar um software para computador. Parte-se do princípio simples de que um computador não irá sozinho até o painel de controle para buscar um software que foi lá publicado. Então, lembre-se dessa questão quando estiverem estudando. Revisem o módulo de GPO, pessoal. Ainda em conhecimentos sobre GPO e senhas, a prova irá questionar de vocês perguntas sobre políticas de senhas. Então lembrem-se que a política de senha, né, ela é feita para usuários do domínio e é aplicada, apesar de tudo, através de uma configuração de um computador. E ela é única no domínio. Eu não posso ter duas regras de senhas, duas GPOs aplicando regras de senha no domínio. Não esqueçam disso. Você pode fazer delegação de gerenciamento de configuração de senha, né? E você pode criar GPOs para auditar tudo isso. Lembre-se do comando auditPol, né, que você pode usar para auditoria. Você pode auditar agora áreas de armazenamento removíveis também através de políticas avançadas. E você pode comprovar os resultados da auditoria também
através de ferramentas de monitoramento. Lembrem-se da PSO, que é importantíssimo, que já existe desde o 2008 R2, onde você pode criar senhas, né, objetos de senhas para os usuários aí individualmente, né? Então essa é uma coisa interessante. Com relação ao PSO, o que é importante lembrar? Que esse recurso foi criado a partir de 2008, você precisa do nível funcional 2008 para ele funcionar. O objeto criado, né, o PSO, ele pode ser associado a um usuário, a um interorg person e a um grupo global. A associação, né, desse objeto é feita através do atributo do PSO chamado de MSDS PSO applied. E qualquer PSO tem precedência sobre a GPOs, então não esqueçam dessas questões também na hora em que vocês estiverem estudando aí, né, para a prova, avaliando essas questões, ok? Ao estudarmos VPN, servidores de política de rede, vocês devem lembrar que agora, no 2012, toda a gestão de acesso remoto pode ser feita de forma centralizada através da nova ferramenta, né, o Remote Access Management, ou gerenciamento de acesso remoto. Lembrem-se também que o Network Policy e o Remote Access já não são mais uma mesma função. Aqui no 2012 eles estão separados, eles representam duas funções distintas. E não esqueçam do método de autenticação, né? Ou seja, a metodologia ou a tecnologia utilizada para garantir a segurança da senha e dados do usuário no momento em que ele está fazendo a conexão ao ambiente remoto. Então lembrem-se que o PAP não usa criptografia, trabalha com texto limpo. Nós temos o SHAP, que é seguro, mas é utilizado em ambientes não Microsoft. O MS SHAP, que agora está na versão 2, é seguro e é para ambiente Microsoft, né, para sistemas operacionais Microsoft, além do EAP, que é usado para autenticação usando certificados digitais. No geral, a prova ela costuma perguntar muito sobre o certificado digital e as ferramentas utilizadas. Então o EAP é o cara, né, o método que você vai usar para garantir uma autenticação com certificado digital. Você precisa conhecer a arquitetura e os componentes do Direct Access no Windows 2012, no Server 2012, tá? Então isso é muito importante. Numa estrutura Direct Access, para a implementação dele, além dos recursos da infra interna, né, e do controlador do domínio e o DNS, uma estrutura de PKI também é necessária para emitir certificados de computador para o servidor Direct Access, para os clientes do Direct Access e os servidores da intranet. O servidor Direct Access ele é conectado à intranet e à internet e funciona como gateway dos clientes do Direct Access localizados na internet. Já o servidor do local da rede é um servidor web que só pode ser alcançado quando um cliente do Direct Access é conectado diretamente à intranet. Então somente clientes internos podem fazer esse tipo de acesso. Os clientes do Direct Access externos eles têm regras NRPT e regras de túnel da segurança de conexão ativa. E durante o acesso aos recursos da intranet, as regras de segurança de conexão usam IPv6, além do encapsulamento IPsec ou da proteção do tráfego IPsec de ponta a ponta. Os clientes do Direct Access conectados à intranet podem acessar os recursos da intranet como qualquer outro computador interno ali da sua rede. É importante conhecer essa estrutura e saber o que faz cada componente desse, pessoal. Vocês devem estar familiarizados também com o processo da resolução de nomes DNS, né? É possível que caiam perguntas sobre o funcionamento desses processos na prova. O NRPT é um recurso do Windows Server 2012, né? É controlado através de política de grupo, você pode controlar através de GPO, mas também pode ser implantada por meio de scripts que modifiquem a configuração do registro. Então, basicamente, vocês têm que conhecer um pouco do NRPT, né? Ele pode ser útil no caso em que você esteja usando o Direct Access ou a VPN para se conectar à intranet corporativa, tá? Lembrem-se também que o cliente do Windows 7, né, também usa NRPT para definir um namespace DNS para cada servidor DNS, da mesma forma como acontece com o Windows 8 e com o Windows Server 2012. Por esse motivo que o Direct Access só é suportado a partir do Windows 7 e do 2008 R2. Né? Então, essas são as ferramentas que suportam essa política de resolução de nomes, né, o NRPT.
Bom, vocês têm que conhecer também, pessoal, os principais requisitos de infraestrutura Direct Access, pois a prova ela pode questionar alguma coisa nesse sentido. Então, lembrem-se, né, vocês vão precisar sempre de um ADDS, ele deve estar no local, né, na rede local, você tem que ter disponível. A política de grupo ela é obrigatória para configurar o Direct Access. O DNS ele tem que estar no Windows Server 2012 ou num Server 2008, preferencialmente um R2, né? E a política de infraestrutura de chave pública ela tem que ser implementada, você tem que ter, né, certificados digitais implementados. A tecnologia de transição, né, ou as tecnologias de transição IPv6, elas vão ser usadas nesse caso pelo Direct Access. E as solicitações de eco, IPv4 e IPv6 devem ser permitidas por meio do firewall. Então, lembre-se que o Direct Access ele tem requisitos de infraestrutura elevados e por isso ele não é adequado para qualquer tipo de ambiente, né? A gente tem uma série de requisições e de necessidades que devem ser atendidas para que ele funcione corretamente. Bem, lembrem-se também, pessoal, com relação aos passos para configurar o Direct Access, né? Então você deve instalar a função de acesso remoto no servidor Direct Access. Para uma implantação simples, esse servidor pode até ter uma única interface de rede com um único endereço IP conectado à rede privada e ele vai ser publicado pelo UAG, né, pelo Microsoft Forefront Unified Access Gateway, ou pelo TMG, né, Forefront Threat Management Gateway, para computadores que estão externos na rede poderem acessar. Para implantação avançada, que inclui suporte, por exemplo, a autenticação de 2 fatores, usando cartões inteligentes e dispositivos On-Time Password, né, OTP que a gente chama, você ainda precisa configurar o servidor Direct Access para estabelecer 2 túneis IPsec. Isso significa que o servidor Direct Access precisa pelo menos 2 adaptadores de rede, né, com 2 endereços IPs consecutivos na interface de internet. O IPv6 ele deve ser habilitado no servidor Direct Access e no computador cliente. E o firewall deve permitir o tráfego eco e CMP, não esqueçam disso. Tendo em vista uma implantação mais simples, né, você pode usar um certificado de autoassinatura em um servidor do Direct Access, mas no geral isso não funciona muito bem, ele vai estar limitado também, né? E também é possível configurar o servidor Direct Access de maneira que a lista CRL não seja obrigatória para estabelecer a conectividade com o Direct Access. Tá? Vocês vão precisar também criar um grupo de segurança e adicionar todas as contas de computador cliente como membros deste grupo, né? Além disso, a infraestrutura de PKI e o ponto de distribuição devem estar acessíveis para esse servidor. Então, são pontos muito importantes que vocês devem levar em consideração na hora de fazer a configuração do Direct Access. Você também poderá ser cobrado na prova sobre questões do Network Access Protection, o NAP. Essa ferramenta também não é nova na Microsoft, ela já está disponível desde o 2008. Mas é sempre importante lembrar alguns pontos estratégicos que podem ser questionados na prova. Lembre-se que o NAP é um recurso que está disponível dentro do servidor Radius, do NPS. Lembre-se que nós temos o que nós chamamos de imposição NAP. Imposição NAP são as condições nas quais o NAP pode ser aplicado. Podemos falar de IPsec, do padrão 802.1x, VPN, DHCP e até no Direct Access. Então, não esqueçam das imposições. Outra questão importante são as configurações necessárias para se fazer a implementação do NAP. Então, basicamente, o NAP ele vai exigir 3 configurações principais no servidor e 3 configurações principais no cliente. Então, no servidor, nós temos que configurar o validador de integridade, ou o tal de SHV, né, que a gente chama, que é o System Health Validator, além de ter que configurar a política de integridade e a política de rede. O validador de integridade define o tipo de avaliação que será feito no cliente. Atualmente eu posso fazer a avaliação do firewall, do antivírus, do anti-spyware e da parte de update. Então eu posso configurar para que ele avalie para mim esses 4 componentes. Depois de configurado o validador de integridade, eu vou definir a política de integridade. A política de integridade você vai determinar através de uma configuração de policy,
Em que situação você vai classificar o ambiente do seu cliente como um ambiente seguro, compatível, e em que situação você classificará ele como incompatível. Então, digamos que lá no validador de integridade eu selecionei o firewall como ponto de análise, e eu posso dizer então que na política de integridade eu vou considerar o meu cliente um cliente seguro se o firewall estiver habilitado, ou seja, se ele atender ao critério que eu estabeleci lá na validade de integridade. E eu vou definir que a política de integridade ela é incompatível se ele não atender a esse critério, ou seja, se o firewall não estiver ativo. Por fim, eu tenho que configurar a política de rede. A política de rede, na verdade, é o ponto onde eu vou determinar a ação que será tomada pelo NAP quando o meu cliente estiver compatível ou incompatível. Através da política de rede, você pode determinar, por exemplo, um acesso total ou um acesso limitado pelo NAP ao ambiente. Eu posso configurar uma rede de remediação, eu posso configurar um redirecionamento do servidor para uma rede alternativa, eu posso bloquear o acesso a ele, eu tenho N situações que eu posso configurar nesses casos. No lado do cliente, eu também tenho 3 configurações que são necessárias. Eu tenho que habilitar a imposição NAP, habilitar o serviço de agente de proteção de acesso à rede, o NAP, e ativar a central de segurança. Então, a imposição NAP, pessoal, que é feita através do comando nap-clcfg.msc, vai determinar para o meu cliente quando que ele deve responder ao NAP e quando não é necessário que ele responda. Então, em casos como esse, se o meu cliente, por exemplo, eu habilitei uma imposição NAP para o DHCP e o meu cliente está conectando a uma rede para VPN, ele não vai precisar reportar nada para o NAP. Mas se ele estiver tentando pegar um IP, ele vai ter que primeiro passar informações para o NAP. O serviço de agente de proteção de acesso à rede tem que estar funcionando para que ele seja compatível com o NAP. Então eu tenho que ativar esse cara dentro de services.msc. A partir do Windows 7, todas as máquinas possuem esse agente e eu posso startar ele no momento em que eu achar mais adequado. Além disso, eu tenho também que ativar a central de segurança. Para quem não lembra, a central de segurança é aquela central que fica nos notificando sobre antivírus atualizado, firewall desabilitado, O pessoal tem o hábito de desligar essa central de segurança para que ela não fique mandando mensagens, Bem, fazendo isso, você não terá condições de trabalhar com o NAP. Então, para aqueles que desligam a central de segurança, para trabalhar com o NAP, terão que reativar essa central. Então, esses são os 3 pontos que a gente tem que configurar, tanto no servidor quanto no cliente. Vale lembrar, pessoal, que todas as 3 tarefas de clientes podem ser feitas via GPO. Você pode configurar uma GPO para efetuar essa configuração sem problema algum. Então, não esqueçam, desses 3 pontos para configurar o NAP. Vocês provavelmente serão questionados durante a prova sobre um item desse ou passo a passo. E aí depois não deixem de rever essas configurações no laboratório do curso. Não esqueçam também de estudar sobre o WSUS. A prova poderá questionar vocês sobre instalação, configurações básicas, aprovação automática e manual dos updates, configuração de réplica do WSUS, configuração de GPOs para gerenciar o WSUS e até mesmo vocês podem ser questionados sobre alguns comandos de PowerShell. Então é importante conhecer esse ambiente. Com relação à instalação, pessoal, lembrem-se que o WSUS já está disponível para instalação como função no Server 2012, assim como já era também no Windows 2008 R2. Sendo assim, não é necessário fazer o download do mesmo. Não é necessário também ter um SQL Server instalado para poder fazer a instalação do WSUS. Isso é uma questão desnecessária para esse tipo de serviço. Então você pode simplesmente instalar o WSUS direto, no seu ambiente sem nenhuma dificuldade aí, com relação ao banco de dados. Ele vai usar a base interna dele e você não vai precisar fazer uma instalação complementar. Durante a prova, pessoal, pode ser que vocês sejam questionados também sobre a parte de monitoramento de servidores. Então, lembrem-se de revisar sobre o Perfmon, o Performance Monitor, conheçam os recursos dele e lembrem-se basicamente de 2 pontos importantes.
O perfmon ele pode ser utilizado para monitoramento em real time, através do Performance Monitor, mas eu posso também fazer a coleta de informações através do Data Collector Set, que é onde você consegue manter informações, né, coletar informações que vão ser colocadas em arquivos, e esses arquivos posteriormente podem ser abertos e lidos para que você tenha condição aí de repente visualizá-lo, colocá-lo numa planilha de Excel, né, direcionar de alguma forma que você consiga tratar isso depois e até fazer uma análise de tendência, fazer uma gestão mais adequada do ambiente. Além da questão do monitoramento, também é importante lembrar dos encaminhadores, né, lá do Event Viewer. Você pode encaminhar consultas através do Event Viewer, né? Então, hoje em dia você não precisa mais ir na máquina para poder verificar o que está acontecendo com uma máquina. Você pode direcionar através de um recurso de subscription os seus serviços de eventos mais importantes para um computador central onde você vai monitorar. Lembrem-se também da gestão de alertas e eventos e da possibilidade de poder gerenciar máquinas virtuais agora, né? Então não esqueçam de revisar os conceitos de Hyper-V, que são fundamentais para quem trabalha com monitoramento neste caso. No File Server, pessoal, vocês serão testados, né, sobre o conhecimento de ferramentas como FSRM, onde vocês devem conhecer aí, buscar informações sobre cota, né, triagem, classificação de arquivos, relatórios e principalmente sobre o DFS e a replicação do DFS. Então não esqueçam de rever o conteúdo dos módulos 10 e 11 e efetuar testes de criptografia e configuração do BitLocker. Sempre lembrem do pré-requisito, né? Procurem buscar informações sobre os pré-requisitos para esses dados. É importante lembrar que a prova ela não vai aprofundar aqui em detalhes sobre implementação de criptografia usando uma autoridade de certificação. Isso ficará por conta do próximo módulo do 412, onde vocês irão conhecer um pouco sobre isso. Mas a criptografia, né, de conteúdo, né, de arquivo ou até mesmo de disco, ela será abordada aqui como um tópico importante dentro desse ambiente. Pensando ainda em segurança, pessoal, mais voltado agora para a questão de disaster recovery, um outro ponto importante que será questionado com certeza na prova é a questão do backup. Então, não preciso conhecer muito, né, de ferramenta, mas eu tenho que lembrar, né, que eu tenho a opção gráfica e a opção PowerShell, que eu posso fazer. Eu tenho a questão do backup by metal, né, que copia toda a estrutura do sistema operacional para ser restaurado posteriormente. Eu posso fazer backup do System State, esse faz cópia, né, do sistema operacional, do Active Directory, né, do Certification Authority, entre outros componentes aí especificamente do sistema, e que depois permite também que a gente tente restaurar um sistema operacional ao seu estado anterior. Não podemos salvar os arquivos no mesmo volume onde se encontram os arquivos de origem, não esqueçam disso. E ele permite, no 2012, agendamento para salvar na rede. O 2008 R2 não deixava, né, pessoal, que eu fizesse agendamento, né, na rede, é só agendamento para disco local. Então agora eu já posso também fazer esse tipo de agendamento. Uma outra questão bastante importante é a questão de restauração dos arquivos. Ao restaurar, né, servidores, você também tem a opção gráfica e a opção via PowerShell. Você tem a opção da restauração autoritativa e não autoritativa, isso via console, né? Então, quando você faz esse tipo de trabalho, você tem que se preocupar com a questão de recuperação, principalmente pensando em Active Directory. Um restore autoritativo, ele faz com que o restore, né, ele tenha um valor maior do que o valor que ficou no computador. Então, numa situação, por exemplo, convencional, se eu fizesse um backup numa segunda-feira, excluísse o arquivo na terça e na quarta-feira eu restaurasse o backup da segunda, numa situação de replicação, como o ID da terça é maior que o ID da segunda, né, que foi restaurado, a replicação iria fazer prevalecer o ID da terça, ou seja, a exclusão do objeto. Então, para evitar que isso aconteça, né, quando eu restaurar na quarta-feira o backup, eu vou restaurar como uma restauração autoritativa. E nesse caso, ele vai reescrever os IDs internos do objeto, permitindo que eles prevaleçam sobre aquela situação da terça. Então, isso é uma restauração autoritativa.
O modo de restauração do serviço diretório ele é fundamental para a restauração do AD, pessoal. Lembrem-se que eu posso fazer várias manutenções com o Active Directory apenas parado. Ele é um serviço, agora eu posso parar o serviço. Mas eu não posso restaurar o serviço de Active Directory usando o Active Directory reinicializável. Eu tenho que reiniciar o computador, selecionar no menu de opções avançadas lá com F8 o que nós chamamos de modo de restauração do serviço de diretório. E aí eu faço a restauração do System State, que irá permitir, no caso aí, que eu tenha o Active Directory de volta com os objetos que eu eventualmente tenha perdido. Um outro tópico bastante importante, pessoal, que não pode ser deixado de lado na hora de fazer a prova, é a questão da lixeira do Windows, o Recycle Bin. Lembrem-se que esta ferramenta já está disponível no Windows desde o 2008 R2. Porém, naquela versão, nós só conseguimos fazer o trabalho de utilização dessa ferramenta através de ambiente texto, né? Toda a configuração era feita através do PowerShell. Antes do 2008 R2, nós não tínhamos nem essa alternativa, né? O máximo que eu podia fazer era a opção de reanimar um objeto. A diferença básica de se utilizar a lixeira e a opção de reanimar o objeto é que ao reanimar um objeto a gente perde alguns atributos desse objeto, como o atributo senha, endereço, alguns atributos importantes a gente acaba perdendo. E a lixeira, a grande vantagem é que ela traz o objeto por completo, ela vai funcionar como um recurso realmente de recuperação, igual a lixeira de arquivos que vocês já estão acostumados a utilizar dentro do Windows há bastante tempo. No 2012, a grande novidade, pessoal, é que a lixeira agora está gráfica, né? Está numa versão gráfica. Então, todo o trabalho de recuperação do objeto ele pode ser feito através de um ambiente gráfico, muito mais simples do que era antes no 2008 R2. Então, isso facilitou bastante e tornou a lixeira uma das principais atrações aí do Active Directory. Para trabalhar com a lixeira, é importante que vocês conheçam o Active Directory Administrative Center, como eu já falei anteriormente. Ela é habilitada e gerenciada através dessa console. Outra questão importante que deve ser lembrado é que uma vez que a sua lixeira foi habilitada, você não pode mais desabilitá-la. Por que não pode? Porque na verdade ela por padrão vem desativada e uma vez que a empresa parte por objetivo não usá-la, você vai consumir menos espaço em volume. Agora, após habilitar a lixeira, ela vai criar algumas operações internas que não permitem mais que ela seja desativada para que o usuário não tenha mais ela armazenando informações. Toda a recuperação de objeto é feita através do ambiente gráfico, né? Então eu não preciso mais usar o ambiente texto também para recuperação. Então é muito interessante, vale a pena ter esse ambiente funcionando. Pessoal, vocês devem ter percebido que a gente aqui nesse vídeo não fez nenhuma demonstração. Apresentamos apenas, né, diferente do primeiro vídeo 410, aqui a gente apenas apresentou o conteúdo que provavelmente será abordado na prova e recomendamos alguns estudos específicos. Isto porque nós temos, né, disponível no site do MVA, do Microsoft Virtual Academy, um material pronto, né, onde eu tenho uma série de demonstrações sobre o conteúdo abordado no exame 70411. Lá vocês vão encontrar, né, informações dentro de um conteúdo chamado de exame administrando o server 2012, né, exame 70411. Vocês vão ver informações sobre a parte de implementação e gerenciamento de servidores, né, WDS, backup, né, WSUS. Vai ter também conteúdo sobre serviços de arquivos e impressão. Vocês vão encontrar configurações de serviços de acesso à rede, né, para VPN, configuração do servidor de acesso remoto, além da configuração de infraestrutura, serviços de política de rede, né, a parte de gestão avançada do Active Directory e o gerenciamento de Group Policy. Por esse motivo, a gente aqui acabou que nesse vídeo optamos por não fazer, né, nenhuma demonstração e tornar o vídeo longo, né? Então, para quem vai fazer a prova, a gente recomenda que após assistir esse vídeo, que vocês acessem o MVA e a partir dele vocês complementem esse conteúdo com as demonstrações. Então vocês podem acessar exatamente esse material sobre o exame 70411 usando essa URL aqui, pessoal, ó, http://alturl.com/fm34y.
Então, com essa URL, vocês conseguem acessar direto a área do MVA, que vai tratar sobre o conteúdo técnico do exame 70411. Para quem não tiver ainda para quem não acessou nenhuma vez ainda, né, o MVA, basta ter uma conta do Hotmail, do Outlook, uma Live Account no Live ID para ter acesso a esse ambiente. E aí vocês poderão assistir o restante dos vídeos e até fazer alguns simulados complementares para poder se preparar para a prova. Então, de qualquer forma, pessoal, eu volto a recomendar que vocês não deixem, né, de fazer um laboratório e assim, revejam o conteúdo que foi abordado no curso, né, através do seu material do aluno. Isso vai ajudar bastante com relação a essa preparação. Dentre esses vídeos, um vídeo muito importante que vocês encontrarão lá é o vídeo apontado no link do slide atual, em que nós falamos sobre a implantação do Direct Access. Esse vídeo tem pouco mais de 1 hora e é bastante útil não só para a prova, mas também para o dia a dia de quem pretende implementar essa ferramenta dentro de sua empresa. Além desse link, pessoal, nós recomendamos também alguns links complementares que vocês podem utilizar para acessar documentações complementares dentro do site da Microsoft, que ajudarão vocês na questão de estudos e complementos dessas informações. É de bastante utilidade que vocês façam um laboratório e peguem essas informações de leitura e apliquem na prática para testar. Obrigado por assistirem a mais um vídeo da série Dicas e Truques para a certificação MCSA. Continuem estudando para o exame e tenham uma boa prova.